Olá pessoal, estamos aqui de novo para falar sobre biologia. Dessa vez eu estou com meu pequeno aprendiz aqui rapidinho, ele quis dar um olá para vocês. Fala oi, filho. Oi. Tá vendo? Lá atrás os amiguinhos dele, ó, ele trouxe os amiguinhos para nossa aula. Então continuando falando sobre moléculas inorgânicas, né? Agora nós vamos falar rapidamente sobre sais minerais, né? Para isso eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, vamos até a apresentação, né? Que está aqui. A nossa apresentação sobre os sais minerais, tá? Os sais minerais, assim como a água... Papai, um beijo. Beijo, Vou vai lá tomar tomar um banho. Os sais minerais, assim como a água, eles são moléculas inorgânicas, né? E aí lembrando, moléculas inorgânicas são aquelas que estão presentes na natureza e que também podem estar presentes nos seres vivos. Elas não são sintetizadas pelos seres vivos, tá? Elas são encontradas na natureza, normalmente. Mas elas podem sim fazer parte dos seres vivos, como a água, os sais minerais, né? O CO2, o gás carbônico, o oxigênio, né? Então, eles são encontrados também nos seres vivos, mas eles não são feitos pela ação dos seres vivos, tá bom? E os sais minerais, eles são elementos, né, que contêm cátions e íons metálicos, né? Quando colocado em água, eles vão se dissociarem, formando os cátions e os íons, né? O sal de cozinha é um exemplo disso, né? Na hora que a gente pega um sal de cozinha e coloca na água, ele fica lá, o Na mais e o Cl menos, né? Então, esses minerais, né, esses sais, eles não são sintetizados pelos seres vivos. Poxa, mas eles são necessários, né? Os sais minerais são necessários para os seres vivos. Os seres vivos não conseguem sintetizá-los. Como é que eles obtêm? Ingerindo, né, gente? Então a gente obtém sais minerais através da alimentação, né? Aí tem esses isotônicos, água mineral, né? A gente tem diferentes fontes desses sais. E eles são essenciais para o bom funcionamento, né, do metabolismo. Eles estão envolvidos em diferentes papéis biológicos, como o controle osmótico, né, que é o controle do volume de água, a transmissão de impulso nervoso, a contração muscular. Então, a contração muscular, ela é dependente da liberação de cálcio pelas células musculares. Então, tem lá o retículo sarcoplasmático, né, que ele retém o cálcio, e aí quando ele é estimulado, ele libera esse cálcio na célula muscular, e aí a célula muscular se contrai. Aí depois esse cálcio é sequestrado de volta para o retículo, e a célula relaxa novamente. Então os sais minerais estão envolvidos em diferentes processos, né? Na cicatrização, na diferenciação celular, em todo momento, desde a formação do embrião, lá da fecundação da célula, até a nossa morte, os sais minerais são necessários para a vida, tá bom? E eles existem de duas formas dentro dos seres vivos. Eles podem estar dissolvidos, né? Ou eles podem estar imobilizados. Quando eles estão dissolvidos, eles estão na forma de íons, né? E aí os íons, lembra, pode estar carregado positivamente ou carregado negativamente. Vamos falar agora de alguns íons, e para isso eu peguei aqui uma tabelinha, ó, da editora Abril. Aqui tem a referência de onde eu peguei, tá? Os sais de cálcio, lá, o Ca2+. Eles estão envolvidos em que tipo de processo? Aqui do lado está o papel biológico dele. Ó. Eles estão envolvidos na rigidez dos ossos. Opa, então eles também estão lá imobilizados no osso, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Ó. No fortalecimento do dente, na coagulação do sangue e, como eu disse agora há pouco, contração muscular. Os sais de ferro, né? Os sais de ferro estão relacionados ao transporte de oxigênio, né, no sangue. Aqui, ó, são constituintes da hemoglobina, né? Eles vão se ligar, ajudar na ligação à molécula de oxigênio, isso aqui vai ser transportado, né, no sangue. Os sais de fósforo, ó,
Assim como o cálcio, eles são constituintes do esqueleto, né? Além de mais, eles estão nas membranas plasmáticas, nos fosfolipídios, né? Eles estão no DNA também, né? Eles estão nos ATPs. Então, o fósforo está relacionado com diferentes processos. Olha o iodo aqui, ó. E o iodo? Por que o sal de cozinha é iodado, né? Isso daí é acrescentado esse iodo no sal, porque o sal é um alimento que todo mundo põe, né, para temperar comida. E aí a gente precisa receber dose de sal, desse sal, do iodo, né? Justamente para a produção dos hormônios da tireoide, né? Está relacionado ao metabolismo do nosso corpo. A falta do iodo, ela gera uma deficiência em relação aos hormônios tireoides. Então é importantíssimo, né, que a gente receba esse sal. Por isso que ele foi incorporado no sal de cozinha, né? Então, o sal de cozinha, o sal do churrasco, vocês podem pegar e dar uma lida lá, vai ver que ele é iodado. O sal de potássio, o sal de sódio, né? O sódio e o potássio, vocês vão escutar muito sobre esses dois íons aí, né? Vão escutar da bomba de sódio e potássio, né? Eles estão relacionados na transmissão dos impulsos nervosos, na regulação osmótica. Então são essenciais. O cloro. O cloro também, ele está relacionado à regulação osmótica e também está relacionado à transmissão de impulso nervoso. Aqui não está, mas eu estou falando para vocês, né? E o flúor? O flúor também está relacionado ao esmalte do dente, por isso que tem flúor na nossa pasta de dente, né? Então tá lá, a saúde dental depende do flúor, né? Então, esses aqui são só alguns exemplos da importância dos sais minerais, né, para os organismos vivos. Mas nós falamos até agora dos sais que estão dissolvidos na água, né? No nosso caso, estão dissolvidos no líquido que preenche a célula, no nosso sangue, né? Em todo local que tem água. E o sal imobilizado, né? Esse sal que está imobilizado, eles são componentes de estruturas esqueléticas. Então, eles são pouco solúveis, é diferente do iônico, que é muito solúvel, né? Esses sais, eles estão imobilizados de que forma? Imobilizado é parado, tá, gente? Eles estão parados de que forma? Né? Eles estão parados em estruturas. Como, por exemplo, aqui as carapaças da diatomáceas. Né? Diatomáceas são algas. E eles ficam aqui, ó, nessas carapacinhas, que parece uma armadurinha, ó, formada por duas tecas, né? Que chama, aqui, ó, tá vendo? São as tecas aqui, ó, essa parte da carapaça aqui, ó. Isso tudo é formado de sal de silício, tá? Então o silício, ele está imobilizado na carapaça. O que mais? Olha o carbonato de cálcio aqui, ó, no ovo, ó. Tá aqui no ovo. Então a casquinha do ovo, o que é? Carbonato de cálcio. São sais minerais que estão imobilizados aqui. Ai, professor, então eu consigo, por exemplo, fornecer cálcio para uma planta se eu pegar e colocar esse ovo aí, de repente, uma substância ácida, como vinagre, para dissolvê-lo, e aí depois eu ponho na planta? Sim, ou se eu triturar isso bastante, triturar muito, até ficar um pozinho fino, e deixá-lo um pouco mais solúvel para que as raízes das plantas consigam absorver também, né? E aí na internet vocês encontram diferentes maneiras de aproveitar o cálcio da casca de ovo, né? Olha o fosfato de cálcio aí, ó. Fosfato de cálcio no esqueleto humano, no esqueleto dos mamíferos de uma forma geral, né? Vocês já escutaram usar pó de osso na agricultura? Pó de osso, justamente isso aqui. Ó. Você pegar o fosfato de cálcio, então você tem o fósforo e o cálcio, os dois, no esqueleto. Pega o osso, tritura, ele faz um pozinho e depois disponibiliza para as plantas, ó. É o pó de osso, é porque disponibiliza tanto o fósforo quanto o cálcio. Dois sais minerais essenciais, né? Dois nutrientes essenciais para as plantas. Então essas formas de sais aqui são aquelas que estão imobilizadas, tá? Que são pouco solúveis e são componentes de estruturas, né? Dos organismos vivos. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre os sais minerais, né? Deixa eu sair daqui, que eu estou vindo no lugar errado. Vamos para a última página. Lembrando que essa apresentação foi elaborada para auxiliar no processo de ensino-aprendizado e que não tem nenhuma finalidade de monetização ou lucro. Né? Isso aqui é só para gente trabalhar nesse momento de Covid, né? Esse que é o objetivo. Então, pessoal,
Era isso que eu tinha para falar sobre sais minerais. Se tiverem dúvidas, coloca lá no espaço do fórum, né? Colocar sua dúvida bonitinha e a gente vai preparando novas aulas, tá bom? Tchau, tchau, até mais.